Vamos passar, assim, à apreciação do segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, do projeto de proposta de lei à Assembleia da República, da autoria do JPP, intitulado Repõe a eletricidade, o gás natural, butano e propano, assim como introduz a prestação de serviços de acesso à internet na lista 1, bens e serviços à taxa reduzida do IVA, após apreciação, como é natural, pela primeira Comissão Especializada. Assim sendo, passo a palavra ao Sr. Deputado Elvio Sousa, da JPP, para a apresentação desta proposta de lei à Assembleia da República. Começa de novo. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, este projeto de proposta de lei à Assembleia da República pretende a reposição do IVA da eletricidade, gás natural, assim como a prestação de serviços de acesso à internet na lista 1 dos bens e serviços sujeitos à taxa reduzida de IVA. O Juntos pelo Povo apresenta esta proposta, novamente, porque se há injustiças sociais, fiscais e económicas que pesaram e que pesam sobre o bolso dos cidadãos e das empresas, o aumento do IVA destes bens essenciais foi uma delas. Como reza a história deste país, infelizmente, a irresponsabilidade da gestão financeira que levou à ruptura das contas públicas, considerando também a gestão danosa das mesmas, acaba por ser paga pelos contribuintes individuais e coletivos. Portugal é um país às avessas. Não podemos admitir que num país onde a Constituição determina que os impostos sobre o consumo devem honorar os produtos de luxo, que se compre uma garrafa de whisky envelhecido à mesma taxa de IVA que se paga a eletricidade. Considerar a eletricidade e o gás como bens de luxo é um escândalo. Tomar o pequeno almoço no hotel de 5 estrelas paga IVA a 6%. Mas se tomar esse mesmo pequeno almoço num simples café de esquina, é tributado o IVA a 13%. Mas para iluminar a casa de uma família humilde ou da classe média, a eletricidade é honorada com IVA a 23%. Isto é um exemplo que demonstra a razão de ser desta iniciativa legislativa. Como chegar a casa, acender uma lâmpada, ligar o aquecedor, a máquina de lavar, termoacumulador, a placa de indução, o gestor, implica pagar automaticamente 23% de IVA no continente, 22% de IVA na Madeira e 16% de IVA nos Açores. Os consumidores têm sido confrontados atualmente com aumento generalizado dos preços, nomeadamente os preços dos bens alimentares essenciais, eletricidade, do gás, inclusivamente do gás de botija, dos combustíveis, cujo ISP tem servido para engordar o cofre da quinta vigia, e o pagamento destes serviços tem um peso acrescido no orçamento das famílias e nas empresas portuguesas, pelo que se torna essencial que o Governo da República adopte medidas para atenuar o peso da fatura destes serviços. O pacote de medidas de apoio às famílias, nomeadamente a descida em outubro de anos anteriores do IVA de eletricidade de forma escalonada e por potência contratada e o regresso regulado ao mercado regulado do gás, em nosso entender, foi insuficiente face ao aumento generalizado dos preços. O caso do gás, com um custo muito superior aos Açores, e torna a recordar este exemplo, onde os madeirenses não só são extorquidos
pelo IVA a 22% na compra de uma garrafa de gás, como também essa garrafa de 13 kg de gás butano custa mais 10 euros do que na região autónoma dos Açores. E porque uma trilogia de empresários que lucram à grande e à francesa com a venda desse produto petrolífero, se juntam à esquina com uma empresa pública, a Empresa de Eletricidade da Madeira, que acabou recentemente por acolher um desempregado político do CDS, Rui Barreto, ainda para aumentar mais a despesa. E é fundamental a adoção da medida estrutural e definitiva para o sector da energia doméstica. Segundo os cálculos da DECO, a proposta apresentada pelo Governo com a descida do IVA de eletricidade de forma escalonada não deu mais do que poupanças de 1,08 € de acordo com essa potência. Mas a realidade é esta: o restante consumo continuará a ser taxado a 23% no continente, 22% na Madeira e 16% nos Açores. A estes bens, este diploma integra os serviços de internet, pois é compreendido que hoje em dia estudantes usam esses serviços para estudar, trabalhadores mantêm a atividade laboral a partir de casa e há uma realidade crescente com o aumento da quantidade de trabalhos digitais e a migração de fontes de informação de papel para a internet. O investimento na digitalização da economia nos recursos digitais passa consideravelmente pela baixa tributação dos serviços de internet. Mas vejamos o seguinte: é chegada a altura de repor o IVA à taxa reduzida para bens essenciais, devolver rendimento às famílias e às empresas e recordo que há nesta matéria uma atitude dúbia dos partidos nesta Casa, com assento parlamentar, que importa relembrar. E relembrar porque ainda há pouco tempo, ainda aqui foi referido, que é importante valorizar a autonomia, o comportamento autonómico, mas existem razões, existem atitudes de votação que demonstram a traição que muitos deputados naturais da Madeira, quando chegam a São Bento, comportam-se de forma diferente. Em 2019, quando o JPP apresentou nesta Casa projeto de proposta de lei à Assembleia da República desta natureza, essa iniciativa teve o voto favorável do CDS, do JPP, como é óbvio, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PTP e do Partido Socialista. Teve o voto favorável do Partido Socialista. O PSD fica sempre com a sua abstenção para estar no cantinho deles, sozinhos, mas mal acompanhados. Eles abstêm-se de uma situação que é desonorar o bolso do madeirense, por exemplo. Ficam abstraídos, com a abstenção no seu canto. Mas vejamos o seguinte: o Partido Socialista votou favoravelmente nesta Casa a redução do IVA da eletricidade e do gás. Mas dias depois, quando chegou a São Bento, qual comportamento tiveram? Os deputados do Partido Socialista, eleitos pela Madeira, votaram contra essa mesma iniciativa. E eu refiro, quem foram esses deputados? Posso falar, Carlos Pereira e Luís Vilhena, na altura, 2019. Para não buscar outros exemplos. Votaram contra a iniciativa que os colegas do Partido Socialista aqui nesta Casa tinham acabado por votar dias antes favoravelmente. Eu pergunto, onde é que está a autonomia destes senhores? Mas chegam a Lisboa, vendem-se aos centralistas e mudam para pedaços de continente exacerbados. E é estes autonomistas que nós temos. Ainda há pouco
Ainda há relativamente pouco tempo foi dado aqui exemplos de comportamentos. Que nome é que se dá este comportamento de gente, de seres humanos naturais e insulares, que aqui votam para desonorar o custo dos madeirenses como portugueses e na Assembleia da República traem os madeirenses e votam contra. Isto é a verdade, senhoras e senhores deputados. Isto mostra uma atitude de políticos vira-casacas, falsos, traidores da pátria madeirense. E esta é a verdade. E, portanto, nós vamos estar, neste aspecto, a vigiar o comportamento destes madeirenses, que aqui dizem-se madeirenses, mas quando chegam a São Bento, viram falsos. Põem os interesses dos madeirenses nas costas, literalmente. E esta iniciativa, senhoras e senhores deputados, claro que acarreta perda de receita do Estado e da região, mas olhemos às prioridades. O nosso papel é trazer iniciativas que visem a devolução da qualidade de vida à população, mas também a redução, essencialmente, do custo de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer muito rapidamente a questão colocada pelo deputado no Tomar é pertinente. Uma coisa não invalida a outra e, naturalmente, tivéssemos mais pessoas e famílias com acesso à internet. Acho que é preciso democratizar e estender essa possibilidade. Relativamente à Sra. Deputada Mónica, sim, este diploma acrescenta a internet e é com agrado que eu vi que o seu partido, em 2019, acompanhou esta iniciativa na Assembleia da República. Sr. Deputado, esta medida implica perda de receita, estima-se na região seja à volta de 7 ou 8 milhões, pelo menos são os dados que na altura nos foram indiretamente dados, porque quando se requer a uma empresa pública informação, ela não fornece. E quando a empresa contrata um ex-secretário regional, pede-se uma ata, é preciso ir para o tribunal buscar. Bom, é preciso, senhor deputado, apostar na redução da despesa, na economia do serviço, na economia da situação. E também o combate à corrupção. É uma forma de evitar, obviamente, que cresça determinadas despesas. Não podemos esquecer que, apesar das empresas poderem deduzir o IVA, a aplicação desta medida representa um alívio de tesouraria para as micro, médio, pequenas e médias empresas. Porque, acima de tudo, as empresas seriam as mais beneficiadas porque são as que mais, sobretudo aquelas empresas que vivem de serviços relacionados da parte energética, que teriam a eletricidade a um custo, a um escalão inferior e teriam com certeza ganhos com isso. Sobretudo para aquelas empresas, como referi, como os sectores empresariais ligados aos sectores produtivos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Berício, aproveito os 20 segundos para dizer o seguinte. Pergunta o Sr. Deputado o que é que nós fizemos em Santa Cruz. Em primeiro lugar, o que nós fizemos foi desmantelar um covil de ladrões. Essa foi a primeira. Nós recebemos uma Câmara em bancarrota e veja-se o resultado de uma auditoria dos seus amigos do PSD, da empresa municipal. Sr. Deputado, acabou o seu tempo. Das pessoas foram entregues a elementos Santa Cruz 21, elementos do seu partido, seus amigos. Mas o dinheiro nunca entrou nas contas da empresa nem da Câmara. Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço que termine. O que chama isto? Dinheiro dinheiro para as pessoas arranjarem as casas. E não entrou um tostão no cofre da Câmara. O que é que o senhor vai defender? Muito obrigada, Sr. Deputado. Câmara Peço que ou vai termine. defender as pessoas, neste caso? Muito obrigada. Não seja advogado do diabo. Neste caso, o senhor defenderia as pessoas que foram enganadas ou defenderia os seus Sr. amigos? Deputado, já informei pela terceira vez que termina o seu tempo. Agradeço que termine. Muito obrigada.